da Receita Pública, da previsão e da arrecadação. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação, não disse competência legal. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe a regra que eu citei acima no que se refere aos impostos, somente os impostos. É vedada e proibida a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe a regra que eu citei acima no que se refere aos impostos, ou seja, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição de todos os tributos, a previsão de todos os tributos e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Se algum município, ente, união, por exemplo, ela deixar ou ele deixar de instituir algum tributo constitucional, deixar de prever algum tributo constitucional no seu orçamento, ou não efetivar a arrecadação desse tributo que consta na Constituição, ele não poderá, ou melhor dizendo, estará qualquer outro ente proibido de realizar qualquer espécie de transferência voluntária para esse ente que está em falha. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos da projeção para os 2 seguintes, àquele ano a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais. Além disso, as previsões de receita considerarão os efeitos das alterações na legislação, os efeitos da variação do índice de preços, os efeitos do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. E essas previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. Também serão acompanhadas essas previsões de receita da projeção para os 2 anos seguintes àquele em que se referir essas previsões de receita. E também serão essas previsões de receitas acompanhadas da metodologia de cálculo e premissas utilizadas. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnico-legal. Reestimativa de receita, não estou falando de despesa. Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou ordem legal. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao montante das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária e não de LDO. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao montante das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias. Eles, então, colocarão à disposição, ou melhor, o Poder Executivo colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes e do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais poderes do Ministério Público, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias e colocará à disposição os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. No prazo de até 30 dias após a publicação dos orçamentos, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação,
com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa. No prazo de até 30 dias após a publicação dos orçamentos, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais. Apesar da gente falar sempre de questão de metas fiscais e falava lá de cada quadrimestre, aqui quando a gente está tratando da arrecadação de receitas, a gente está falando de metas, né, para você poder arrecadar essa receita, a gente trata de metas bimestrais. Então, como eu disse, no prazo de até 30 dias após a publicação dos orçamentos, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado e não em conjunto, com a especificação em separado quando cabível das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e não judicial. Da renúncia de receita. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a vigência dessa renúncia e nos 2 exercícios seguintes. Além disso, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Então, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro. Essa concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária que vai decorrer renúncia de receita deverá, então, estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a vigência dessa concessão. Então, tem que ter um impacto financeiro justamente relativo ao exercício em que deve iniciar sua vigência e também nos 2 exercícios seguintes. Então, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 exercícios seguintes. Além disso, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. A primeira é a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a lei de obrigatoriamente, essa concessão ou ampliação de incentivo ou benefício deve, além de obrigatoriamente, essa concessão ou benefício estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a vigência dessa concessão. Nos 2 seguintes, isso é obrigatório, e também atender ao disposto da LDO, essa concessão, esses 2 aspectos são obrigatórios, deve atender este que eu vou ler agora, que eu já li, ou o próximo, condição. A primeira condição é a demonstração pelos proponentes de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou então a segunda condição, que é estar acompanhada de medidas de compensação no período do exercício em que deve iniciar sua vigência nos 2 seguintes, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Essa é a segunda condição, uma dessas 2. A segunda é estar acompanhada de medidas de compensação no exercício em que deve iniciar sua vigência nos 2 seguintes, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, são uma dessas 2 condições. Então, repetindo, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos 2 seguintes, atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos atender uma das seguintes condições. A primeira é a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou, a segunda condição, está essa concessão acompanhada de medidas de compensação
no exercício em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuintes ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Então, a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer da condição de medidas de compensação, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. Então, se optar por esta condição, que era estar acompanhada a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, estar acompanhada de medidas de compensação no período no exercício em que deve iniciar sua vigência nos dois seguintes, por meio do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração, criação de tributo ou contribuição, se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício decorrer dessa condição que eu citei, o benefício só entrará em vigor quando implementadas essas medidas que eu acabei de citar. Agora, esta regra aqui que a gente está vendo aqui de renúncia de receita, que eu falo que tem que, primeiro, essa concessão ampliação tem que atender duas condições, né? Está acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, e atender também o disposto da LDO em uma daquelas duas condições, né? A primeira condição era justamente mostrar que a renúncia estava considerada na estimativa da receita orçamentária e que ela não afetaria os resultados fiscais previstos no anexo próprio da LDO, ou se não estivesse prevista essa renúncia, né? Então que fosse acompanhada de medidas de compensação. Agora, esta regra ela não se aplica às alterações das alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI e do IOF, ou até mesmo da alteração de alíquotas dos impostos, né, que eu acabei de citar, II, IE, IPI e IOF por decreto. Então, essa regra não se aplica às alterações das alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, do IPI, do IOF e até mesmo da alteração das alíquotas desses impostos por meio de decreto. Esses impostos aqui têm caráter extrafiscal. E esta regra também toda sistemática da renúncia de receita que eu citei não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Então, esta sistemática toda não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Então, como eu disse, toda essa sistemática aqui não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao montante dos respectivos custos de cobrança, né? Os custos de cobrança estão acima. Então, se o montante dos custos de cobrança estão acima do montante do débito, para que eu vou cobrar? Então, cancelamento de débito. Aí fala, mas isso é renúncia de receita? Não, essa regra não se aplica neste caso, não é renúncia de receita. Apesar, pode até ser renúncia de receita, está abrindo mão de receber o dinheiro, mas como os custos de cobrança não compensam, estão acima do montante do débito, né, o cancelamento desse débito tributário não vai ter que seguir toda essa sistemática.